Tá, pastor, quantos anos levou para Salomão construir o templo? Acho que muita gente tem essa curiosidade, né? De quanto tempo levou para ser construído o templo, sendo que naquela época não é igual hoje, né? Não é igual hoje, que tem várias ferramentas industriais, várias ferramentas elétricas. Naquele tempo era arcaico, né? Arcaico, sim. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: tudo nessa vida depende de planejamento, até as coisas de Deus. Hoje a gente vê as pessoas fazendo... Para mim fazer esse podcast, a gente teve que fazer um planejamento. A pessoa que fez não planejou muito não, mas ela fez isso. Edinho. Cadê o Dinho? Mas, na realidade, como ele fala, né, tá tudo planejado na minha cabeça. Na cabeça dele. Mas houve um planejamento, sim. Então, assim, dizem os judeus, e eu acho interessante porque aí eu tenho que ir para a tradição oral para me entender isso. Dizem os sábios judeus que ele teve que ficar 7 anos estudando sobre o templo. Como seria, como que Deus queria, o mapa do templo, o local do templo. Olha só, isso é corte, hein, Moisés? Escuta, esse templo de Salomão que tem lá no Brás, isso é fake, queridos. O templo de Shilomo, ele só pode ser construído em Jerusalém, na cidade do grande rei. Então esse templo que tem no Brás, isso é fake, isso é questão comercial. É uma grande verdade. Salomão, ele vai construir o templo aonde? Na Terra Santa, em Jerusalém, a cidade do grande rei. Não somente isso, ele vai fazer uma pesquisa de como ele iria construir o templo. Então ele sai para várias partes do mundo para ver os templos pagãos, para entender como os deuses da antiguidade requereram a construção dos seus templos, para ele discernir algo que Deus queria trazer como revelação. E o que ele faz? Ele, 7 anos, um ciclo de vida, ele pesquisa, 7 anos de vida, ele na realidade tenta e consegue mapear a construção do templo. 7 anos de planejamento. E aí depois, mais 7 anos de construção. Olha só, somatizando 2 ciclos de vida para construir o templo. 14 anos para construir o templo. Então foram 14 anos que levou para construir o templo. E é interessante porque o templo, olha só, vou falar algo aqui. O anticristo, Mashiach Sotã, que vai se assentar no 4º templo, as pessoas não entendem sobre isso. Primeiro templo, o templo do rei Salomão. Segundo templo, o templo de Zorobabel, Ageu, Zacarias. Terceiro templo, o templo de Herodes, porque o templo de Zorobabel, ele foi praticamente 80% reformulado por Herodes. E o 4º templo vai ser o templo que vai estar ligado ao anticristo. E esse 4º templo, para quem não sabe, ele vai ser construído em 6 meses. Já existe tecnologia que vai construir esse templo em 6 meses. Mas o templo de Salomão levou 14 anos para ser construído. Somente 14 anos. E detalhe, Deus disse assim: não vai passar ferramenta nas pedras do meu templo. Olha só, hoje você vai quebrar algo, você usa picareta, você usa hoje maquita, você usa, né, determinados ferramentas, né? E como eles fizeram então, já que não podia ter ferramentas, já que não podia passar essas ferramentas nas pedras, como que eles fizeram? Deus disse: não quero que passe ferramenta nas pedras para que elas não sejam profanadas. Deus diz: não quero. E aí alguém pode dizer: mas pastor, o templo ele tinha pedras que eram tonelada. É verdade. Então diz os sábios judeus, isso também vai ser dito por outros povos, que ele achou um inseto chamado Hamir. Inseto chamado Hamir, que ele, na realidade, ele tinha como se fosse uma abelha, né? Como que eu posso falar assim? Eu sempre tento usar um termo. Uma serrinha. Como se fosse ele tivesse uma serrinha que, quando encostava, riscava e quebrava a pedra. É como, você pega um pedreiro hoje, ele tem aquele riscador, ele risca e aquilo quebra, por incrível que pareça, gente. Um inseto minúsculo chamado Hamir, que foi usado
para, na realidade, cortar as pedras. Alguém vai dizer assim, pastor, como isso é possível? Não me pergunta como é possível. Só que isso é muito forte dentro do judaísmo e tem culturas que também entendem isso como uma realidade. E hoje, no outro dia, o senhor estava aqui, inclusive, colocando o piso aqui do podcast, e ele usando, né, o maquinário dele e riscando ali, ele só risca e plac, quebra e não sai daquele risco. Da linha que ele foi, na realidade, constituída. Olha só que coisa interessante. Então, um inseto chamado Ramir é que foi, na realidade, usado para cortar as pedras do templo de Shelomo HaMelech. E 14 anos levou. 7 anos de planejamento, 7 anos de construção. E no dia da inauguração do templo foi algo sobrenatural. E é interessante falar isso, né? Porque hoje em dia as pessoas quase que não planejam nada, né? Ou quando planejam é algo muito supérfluo. Ou tipo assim, querem planejar durante questão de meses e questão de pouco tempo, querem a obra concluída, ou já querem que Deus faça algo, ou já querem estar com a vida encaminhada. Isso é um aprendizado para nós não termos ansiedade de fazer algo, seja, né, a nível ministerial, seja a nível pessoal, não ter essa ansiedade, porque hoje em dia o que está pegando nas pessoas, o mal, né, é a ansiedade, né, pastor? Então nós temos que ter paciência, calma, nós temos que respirar fundo, porque tem coisas que levam tempo. E se nós queremos fazer bem feito, se nós queremos fazer algo duradouro, então tem que fazer com calma, né? A irmã Abel tá falando que era como se fosse um laser. É verdade. Já entrou um gadareno aqui, eu já tirei ele, que toda vez ele entra, todos os podcasts que eu vou, ele fica entrando, enchendo a paciência. Faz parte. Só que a gente tá no nosso podcast, né? Quando é dos outros, a gente respeita. Aqui a gente tem autoridade para excluir quem a gente quiser, desde dentro de um padrão de justiça. Mas vamos lá. É incrível, porque às vezes Deus pega coisas pequenas para fazer coisas grandes. Essa é a grande verdade. Um inseto minúsculo. Esse inseto ainda existe nos dias de hoje? Não acredito. Não, era daquele tempo, né? Porque mudou muito, né? Eu acho que entrou em incisão aí. Como não existe, por exemplo, o ouro, né? Existe um ouro que, inclusive, os deuses antigos se utilizaram muito para fazer manipulação genética naqueles dias. E hoje não existe mais esse ouro. Esse tipo de ouro. Existem outros tipos, mas não esse especificamente falando. Que é mais puro, né?